Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar sobre luto, sobre o amor, sobre perda. Bom, por que eu quero falar disso? Por causa de algumas situações de luto, de perda no ambiente lá de UTI. Geralmente o serviço de psicologia que é o responsável por comunicar que o paciente está indo a óbito ou de que não tem prognóstico. Então, o que me vem muito é essa questão de quem vai sofrer mais a perda. Vai sofrer mais a perda quem está participando, quem está vivendo a rotina em contato com a pessoa amada. A gente geralmente pensa que a gente vai ter uma perda, sofrer muito mais a perda de alguém que está distante e que sempre participou de nossa vida. Pode ser que isso tenha um papel muito grande, o fato da pessoa ser constitutiva do que você é, ela ter participado bastante do que você é enquanto pessoa, mãe, pai, irmãos. Contudo, a rotina acaba tendo um peso muito grande. Aquela pessoa com a qual você está convivendo rotineiramente, diariamente ou quase diariamente, aquela pessoa que cuida de você, da qual você cuida, ela vai exercer um papel muito grande aí na tua vida. E se vier a faltar, se essa pessoa se for, se essa pessoa abandonar, você for abandonado por essa pessoa, ou se essa pessoa vier a falecer, o peso vai ser muito grande. O peso, no caso aí, do luto. Há pacientes que chegam ao UTI e nós sabemos que não tem prognóstico. Nós sabemos que a possibilidade desse paciente de sair dali é muitíssimo pequena. E a maior possibilidade, muitas vezes, é de que aquele paciente não saia da UTI, ou seja, de que ele vá continuar ali e até os seus últimos dias de vida. Isso é avisado para a família é conscientizada de que aquele paciente, a possibilidade dele sair da UTI é muitíssimo pequena. Ou seja, então é alguém que está condenado a permanecer ali, de certo modo, e vir a falecer. E as famílias estão esperando por isso, estão esperando, muitas vezes estão até contando um pouco com isso, porque o sofrimento é muito grande, estão orando, estão desejando e pedindo para que aquela pessoa se vá mais rapidamente, para que aquele sofrimento seja abreviado. Contudo, boa parte desses familiares estão ali rotineiramente. Muitos visitam os pacientes todos os dias, em alguns casos mais de uma vez por dia. Eles têm um horário durante a tarde para visitas, ainda visita no período noturno, ou seja, há um contato rotineiro, muitas vezes diário, e mesmo sabendo que não há prognóstico, quando esse paciente vem a óbito, o sofrimento é muito grande. E aí a questão que fica, para algumas pessoas, como assim? Boa parte da vida daquele familiar estava comprometida com cuidar daquela pessoa todos os dias. Boa parte do sentido da vida daquela pessoa, do sentido que se imprimiu para a vida daquela pessoa, estava relacionado a cuidar daquele familiar enfermo naquele estado crítico. Em algumas famílias, com pessoas doentes, até o amor que não se desenvolveu ou se aprofundou tanto enquanto as pessoas estavam saudáveis, quando elas estão doentes, o amor se aprofunda muitas vezes, porque existe essa relação de cuidado, essa relação intensa de estar com o outro e cuidando do outro. E quando esse familiar vem a falecer, aí que vem, contudo, o luto. Um sofrimento muito intenso, um sofrimento de amputação, de uma certa amputação essencial, vamos dizer. É como o Freud colocava mais ou menos o seguinte cenário: a libido está investida. A libido vamos colocar como energia fundamental, amorosa, enfim, o sujeito está se dedicando muito ali a alguém, o sentido da vida dele, em boa parte, está preenchido por estar ali cuidando de alguém, estar ali com alguém, ou amando alguém, vamos colocar em planos gerais, e a libido ali totalmente investida, e de repente esse alguém deixa de existir, esse alguém se vai. E o que ocorre? Essa libido fica sem uso. A minha visão, mais ou menos assim, esquemática, seria o seguinte: o sujeito está ali investindo, está ligado com o outro, e quando esse outro falta, é como se você cortasse essa ligação, mas continua ainda ali passando esse fluxo, aquele fluxo
que estava simplesmente sendo direcionado a uma pessoa, continua passando, só que sai para o ladrão, sai para a sarjeta. É como se você cortasse um cano e ele começasse a jorrar água no meio da rua. É uma hemorragia, muitos vão dizer, que o luto, a perda, essa perda relacionada ao amor, é uma hemorragia libidinal, uma hemorragia do ser. Eu acho que essa metáfora da hemorragia cabe muito bem. O sujeito se esvai, o outro se vai e quem fica se esvai. E isso me fez lembrar de duas canções do nosso cancioneiro popular, da música popular brasileira. Uma de Cassiano, que se chama A Lua e Eu, e a outra de Chico Buarque, que é Pedaço de Mim. Vou colocar os links aí para as canções e suas respectivas letras. Vocês, se não conhecem, ou se quiserem relembrar, deem uma olhada. Em A Lua e Eu, Cassiano está o tempo todo na letra, na melodia, lamentando a perda de alguém. E é muito forte a entonação que ele coloca quando ele diz que as folhas caem mortas como eu. Ele coloca lá, as folhas caem mortas como eu. Prestem atenção na entonação, é muito dolorosa. E em Pedaço de Mim, Chico Buarque tem uma passagem que ele diz assim, textualmente a seguinte: a saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto do filho que já morreu. E toda aquela história que dizem que a maior perda que as pessoas podem ter seria de um filho, inversão aí da cronologia comum, da cronologia esperada. No caso, os filhos perderem os pais, enterrarem os pais, e não o contrário. Há também as perdas, não somente de pessoas, há perdas do que as pessoas estavam sonhando, há luto em relação ao que elas projetavam para a vida delas, aos planos, e há perdas também relativas a perdas materiais, as pessoas também vão vivenciar um certo luto, assim como perdas relacionadas à própria saúde, a si mesmo, e perdas relacionadas ao próprio corpo, no caso, amputações, a pessoa que perde alguns membros, a pessoa que fica paralítica, tetraplégica, que adquire alguma deficiência física a partir de um determinado evento em sua vida. Agora, voltando para a questão da perda de familiares, perda de pessoas que fizeram parte da nossa história de uma forma muito profunda, intensa, e que ajudaram a nos constituirmos enquanto seres humanos, eu também gostaria de falar de uma perda que muitas vezes ela é um pouco deixada de lado, ela é um pouco subestimada. É a perda de pessoas com as quais nos relacionamos e que não são necessariamente consanguíneas. Eu acho que a gente vê muito mais histórias de pessoas que são abandonadas, quando a gente está falando de relações amorosas, afetivas aí, que estão num plano também do erótico. Então, pessoas que são abandonadas por outras, ou pessoas que estavam apaixonadas e não foram correspondidas. Diria não correspondidas, que é um outro plano, mas já estão no relacionamento, já se envolveram muito e são abandonadas. Ser abandonado tem relação com o que, então? Quando você está, de fato, amando, não quando a relação já está numa crise total e que ali há o abandono, e de repente, a partir desse abandono, as coisas até se resolvem, as pessoas até vão, de alguma forma, viver melhor após isso. Não estou falando disso, estou falando do abandono de quando uma das pessoas envolvidas na relação simplesmente não estava esperando, ela estava ainda muito apaixonada ou coisa similar. Então, imagine aí, no caso, o luto. A outra pessoa que abandonou, ela simplesmente se vai e é como se ela tivesse morrido, ela deixa, de alguma forma, de existir para o que era efetivo para a vida desse casal. Vamos colocar aí, geralmente, a questão do casal. E ela deixa de existir, mas continua existindo. Então, é como se a pessoa morresse, mas continuasse existindo. Isso de modo geral, do que eu já pude tanto experienciar na minha vida, como pude ler a respeito, pude observar a experiência de outras pessoas, isso é extremamente doloroso. E o luto, então, é extremamente desestruturante, em qualquer nível, seja de fato consanguíneos ou não, relações afetivo-eróticas. O luto é extremamente desestruturante. A pessoa que se vai, ela se vai com toda uma estrutura deixa de existir. Então, quem perde se sente muito sem chão, sem estrutura. E essa é a própria, em certo sentido, a própria definição de angústia para boa parte dos existencialistas que colocaram a angústia no centro de seus conceitos. Tá? A angústia é um conceito central aí para o existencialismo. Ela tem relação muito grande com ficar sem referências, ficar sem chão, ficar completamente sem estrutura.
Isso me fez lembrar um pouco um artigo na coluna do Ivan Martins, da revista Época, até vou deixar o link abaixo, recomendo, uma coluna muito boa, sobre relações afetivas, principalmente erótico-afetivas, amorosas, aí no caso de casais, relação entre homens e mulheres, as relações afetivas, tanto homoafetivas, todas as relações afetivas. Eu recomendo a coluna dele, estou deixando um link aí abaixo. E o Ivan coloca em um dos textos dele de que essa perda a luto, a perda do amor aí erótico afetivo é muito forte e que essa perda teria que ter até atestado médico para ela, coisa que é desprezada. Ele diz assim que, até lembro muito bem, a pessoa que está sofrendo uma perda de amor, ela sim, ela merece atenção, merece cuidado, merece uma visita, merece um chocolate quente, estar junto com ela merece um tempo para ela se recuperar. E aí entra o que em psicanálise é chamado trabalho de luto, que se refere a esse trabalho de recuperação em relação à perda, de recuperação em relação a essa amputação essencial que é o luto. Segundo Consponville, o trabalho de luto não é contra o amor, mas ele funciona no sentido para, no final das contas, para se amar de outro modo. No final do luto, o sujeito não vai deixar de amar. Se ele deixar de amar e perder sua capacidade de amar, ele entrou em depressão, ele entrou em melancolia. O final do luto, então, de alguma forma, faz com que o sujeito se sinta capaz de amar novamente e amar de outro modo. Segundo Contes Ponville, o trabalho do luto, de luto, é o caminho mais difícil de uma verdade a uma felicidade. É o caminho da verdade atroz, do vazio, da perda, a uma felicidade possível, a um recomeço. E aí entram várias considerações que a gente tem durante a história, diversos autores, de que viver é perder, de que a vida, o caminho da vida, o tempo, a própria passagem do tempo é perda. Passou, passou, já foi, já não é mais, já foi. Perdas e lutos ocorrem o tempo todo, ocorrem sempre durante a nossa vida, de certa forma ajudam até a constituir nossa vida e fazem parte da renovação também, fazem parte da reciclagem, fazem parte do fato da nossa vida se renovar. Para renovar é preciso perder. E nossa maturidade se constitui muito a partir de nossas perdas, a partir desse aprendizado em relação à perda, a partir desse aprendizado relacionado ao trabalho de luto. Aprendeu a perder? Está, de certo modo, amadurecendo. Faz parte do processo de amadurecimento. E aí vem aquela consideração de Epicuro, de que para muita coisa nessa vida você tem garantia, você tem alguma segurança. Mas para a morte não, todos vamos morrer. E o fato de que todos vamos morrer, de alguma forma, indica de que todos nós habitamos uma cidade sem muralhas. Uma perda fundamental é o horizonte de nossa vida, a morte. Sim, pois é a perda de tudo. É a perda de nós mesmos. Aceitar-se como mortal é o próprio trabalho de luto de si mesmo. E como escapar da perda, do luto? Deixando de amar, deixando de viver ou deixando de morrer? Deixar de amar não é aconselhável, porque o que dá sentido para a vida em boa medida é o amor, é o quanto você deseja algumas coisas, o quanto você gosta de algumas coisas, pessoas, quanto você deseja é o que dá valor. Tudo aquilo que nós desejamos constitui o valor. Desejou tem valor. O valor não é intrínseco. O que cria o valor é o desejo. O que cria o valor é, em boa medida, o que chamam de amor. Sem amor não há valor, não há, de certo modo, sentido. Então, deixar de amar não é aconselhável. Há outra opção, que seria deixar de viver. E aí, Contes Ponville diz que isso é o que não se quer. E ele não entra em detalhes. De fato, eu deixo aí para vocês pensarem sobre. Ele coloca, sem amar, o que não se deve, é como se escaparia. 3 formas de se escapar da perda, do luto fundamental. Sem amar, o que não se deve. Sem viver, o que não se quer. E sem morrer, o que não é possível. Agora, uma curiosidade, algo que me deixava, quando criança, me deixava muito inconformado. Eu ficava, de certo modo, angustiado, não conseguia entender o porquê disso, por que isso era razoável, por que as pessoas
procuravam por isso. A questão do amor erótico, do amor fora da família consanguínea. Eu, quando criança, me perguntava muito, gente do céu, a família que é aquilo que te constituiu, te criou, ao qual você deve tanta coisa, a família às vezes fica sem valor nenhum quando aparece de repente uma pessoa, não sabe-se lá de onde, e o sujeito se apaixona por essa pessoa, simplesmente sai dessa família e vai dar muito mais valor a essa pessoa com a qual ela se uniu e se apaixonou do que a própria família, que é de onde saiu, para a qual ela teria que ter uma grande gratidão, aquela coisa toda. E eu sentia como uma grande traição essa coisa da pessoa sair da família consanguínea para ter sua própria família, constituir uma nova família e vai formar um casal com outra pessoa. Eu achava isso muito estranho e achava muito estranho também como o amor erótico ele vai e vem. Como ele é um amor que ele, da mesma forma que ele surge, muitas vezes ele acaba. Eu achava isso uma grande traição do destino, eu achava que isso era muito volúvel, eu achava que a volubilidade disso era, a volatilidade disso, volubilidade, não sei que nome dá, era uma coisa extremamente cruel e revoltante. Eu achava um amor ruim até, eu achava que não era um amor muito puro, porque ele era um amor que simplesmente surgia e podia acabar logo em seguida. Ele surgia tão rápido quanto ele poderia desaparecer. Eu achava isso loucura, eu achava isso meio absurdo. E se parar para pensar, é um pouco mesmo absurdo. Então, um amor que vai e vem. A minha impressão é de que o amor tinha que durar mais, de que o amor, de alguma forma, se constituía por mecanismos mais de afiliação. E a afiliação é que, de fato, constituía o amor, que era essa história de alguém adentrar uma família por meio de uma adoção, por meio de ter sido trazido, e tendo sido trazido, ele está ali e dali não sai mais. Uma dificuldade muito grande também com a ideia de perda, com a ideia de luto, relacionada aí às relações amorosas e como elas se formam. Achar que elas tinham que se formar desde o nascimento, ou coisa similar, que tinham de alguma forma se constituir no seio de uma família que estivesse o tempo todo gerando esse amor, alimentando esse amor, e que isso jamais se desfizesse, que esse laço jamais se desfizesse. De certo modo, é essa também a concepção tradicional, conservadora, de como deve ser o amor entre um casal que produziu a promessa ali da aliança no matrimônio. E, em termos conservadores, o que vai manter um casal junto, em termos tradicionais, o que vai manter um casal junto é essa promessa. Não é se necessariamente tem aquilo que chamam de paixão, ou que muitos chamam e banalizam enquanto amor, mas é essa promessa. E sim, a partir do momento em que a paixão, o amor, foi colocado como central na manutenção da relação de um casal, as relações se tornaram muito mais instáveis. Deixou de amar numa concepção bem mais recente, na prática, vamos dizer aí, com menos de 50 anos, mais ou menos 50 anos, deixou de amar, está aí liberado para, de alguma forma, partir para outra, tentar um outro relacionamento. As relações se tornaram muito mais instáveis. Elas eram muito mais estáveis enquanto promessa de união baseada até na junção de doses, junção de propriedades, baseada na ideia de que uma família, um casal, antes de tudo, uma unidade produtiva de sobrevivência. Quando entra aí o amor romântico como um elemento fundamental ou não, ou fundamental para a união de um casal, esse relacionamento se torna muito mais instável. É o que a história tem demonstrado. Quero terminar lendo algumas considerações de Comte Sponville para fechar esse vídeo. Então vamos lá. Viver, então, é uma cidade aberta. E essa abertura, o amor, a morte, é a única morada. O luto é o horizonte do amor, de qualquer amor, e o único caminho para a sabedoria. Doce é a lembrança do amigo desaparecido, dizia também Epicuro, o que exprime bem o que é um luto bem-sucedido. No fim do caminho, doçura, gratidão, alegria, amor. Primeiro pensávamos, que horror, ele já não está mais aqui. Depois, pouco a pouco, como foi bom ele ter existido. Interessante, essa passagem entre a revolta e inconformidade, inconformação, o sujeito está inconformado.
que horror, ele não existe mais, não está mais entre nós. E quando o trabalho de luto é realizado, que bom que você existiu. Então, assim, no primeiro momento, como é que você pôde deixar a gente? Como é que você se foi? Como é que ele se foi? Como que... E trabalho de luto resolvido, que bom você ter existido. A vida leva tudo, até mesmo a morte que a leva. O resultado é uma paz suave após a atrocidade da perda. E se não conseguirmos, a morte acabará seu trabalho, acabará o trabalho. Toda dor cessa onde todas elas irão parar. Gente, é isso. Obrigado. Até a próxima.